O presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, na noite deste domingo. Questionado sobre uma suposta demora do governo federal para agir frente à pandemia, o presidente explicou que, desde o resgate dos brasileiros da China, no início de fevereiro, o governo vem tomando providências para se preparar para a crise, em especial também junto à economia. Bolsonaro disse: nosso ministro Henrique Mandetta já vinha providenciando respiradores, abertura de leitos de UTI, em contato com os demais integrantes do nosso governo, para esperar o momento dessa gripe vir ao Brasil, porque nós sabíamos que ela viria. Bolsonaro apontou que as pessoas que o acusam não tomaram qualquer medida preventiva, explicando com o caso do governador de São Paulo, João Dória. Bolsonaro lembrou que o governador João Dória, no Carnaval, foi a Sapucaí, no Rio de Janeiro, lotada. Em 8 de março, participou de uma corrida de rua com milhares de pessoas. E também em março, participou da festa de lançamento da CNN com 1.300 pessoas em ambiente fechado. O presidente disse: não podemos politizar isso aqui. É uma preocupação de todos nós atenuar esse caso. Tem um prazo para aumentar, depois regredir e voltar à normalidade. E acrescentou: deixo bem claro, não temos que entrar em pânico. Bolsonaro esclareceu que a epidemia é inevitável, mas que há particularidades que devem ser levadas em consideração, como a densidade populacional mais baixa do que em países como a Itália e a Alemanha. O presidente disse: mais importante que a economia é a nossa vida, mas não podemos extrapolar na dose. Com desemprego acontecendo, a catástrofe será maior. Bolsonaro disse ainda que a previsão é de que o número de mortes seja inferior ao de mortes causadas por outros vírus. O presidente disse que o momento é de calma e tranquilidade e apontou a importância de não levar pânico à população. E fez um apelo aos governadores para que sejam responsáveis e não tomem medidas que levem à extinção de empregos. Bolsonaro disse: estamos fazendo a coisa certa, observando protocolos e com tranquilidade. Questionado sobre a troca de farpas com governadores, Bolsonaro disse: você não me vê atacando nenhum governador. Eles que me atacam constantemente. Fogem da sua responsabilidade e atacam o governo federal. Não começou agora não, é desde o início do ano passado. Assim como a grande mídia, com raras exceções, me ataca constantemente. Digo mais, brevemente o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão. Bolsonaro apontou que a campanha contra sua imagem conta com a participação de grande parte da velha imprensa. Questionado sobre os panelaços que vêm sendo noticiados, afirmou: não estou preocupado com a minha popularidade, até porque ninguém acredita em pesquisa no Brasil. Esses panelaços foram incentivados antes de acontecer pela Globo e endossados pela revista Veja, que fez campanha também, entre outros órgãos de imprensa. É uma campanha deslavada, descomunal, absurda contra um chefe de Estado que simplesmente teve a coragem de cortar propaganda dessas grandes empresas. Acabou a mamata para eles, querem me tirar de qualquer maneira. O presidente explicou que o momento é de enfrentar a crise e não de se preocupar com popularidade nem de antecipar campanhas eleitorais para 2022. Bolsonaro disse: estamos fazendo nosso trabalho despreocupados com a minha popularidade, é o que menos interessa. Eu quero é entregar o Brasil muito melhor do que recebi no ano passado. Bolsonaro explicou ainda que seu ministério vem trabalhando junto aos prefeitos. O presidente disse: estamos fazendo contato direto com prefeitos, porque é lá que o povo vive, e não na fantasia de alguns governadores. Esse é o nosso trabalho, e acalmar a população. Evitar que o pânico chegue no seio da população, porque as consequências serão dramáticas, serão trágicas. E no momento já temos um problema. Os governadores são exterminadores de empregos. Parte dos governadores estão exterminando empregos no Brasil. Essa é uma crise muito pior do que a que pode causar a pandemia. Questionado sobre a mensagem que deseja passar ao povo brasileiro diante do crescimento do número de casos, Bolsonaro recomendou fé, orações, paciência, calma. O presidente disse: isso passa, não tem como evitar, não tem tratamento ou vacina.
mas ressalvou que há estudos para a busca da cura e parabenizou o Hospital Albert Einstein pelos estudos para avaliar a eficácia da cloroquina. O presidente também agradeceu publicamente à indústria farmacêutica Apsen, que disponibilizou toda a sua produção do medicamento. Muito obrigado pela presença, tendo em vista, obviamente, a situação em que o nosso Brasil se encontra. O momento é de união de todos nós, classe política, governadores, prefeitos, demais autoridades, em especial o setor produtivo, que agora se faz presente nessa videoconferência. Como diz o nosso ministro da Saúde, podemos ter alguns meses bastante difíceis pela frente e há mais de um mês o nosso governo se prepara para essa situação. E agora, muita coisa continua, obviamente, sendo colocada em prática e nos socorremos de ouvi-los para que algo que porventura não esteja feito de acordo com o pensamento de cada um de vocês, nós podemos redirecionar uma coisa ou outra e buscarmos aqui, então, mitigar os problemas que esse vírus pode ocasionar nos brasileiros. Nós temos que correr com muita coisa, mas, obviamente, temos que ter responsabilidade e fazer isso tudo em cima de um planejamento. A economia não pode parar. Afinal de contas, não basta termos meios se não tivermos como levá-los ao local onde será usado, bem como os profissionais têm também que se fazer presente nesses locais. Os empresários não podem parar, porque precisamos produzir muita coisa e não é apenas um centro de produção. Um simples remédio envolve vários outros setores para que ele seja feito, embalado, condicionado e transportado. A nossa economia também não pode parar no tocante à produção de alimentos e esta área é muito grande. Não procede algumas decisões isoladamente sendo tomadas pelo Brasil por outras autoridades em fechar aeroportos, em fechar estradas, quer sejam federais ou estaduais, porque agindo dessa maneira, nós, além de levarmos pânico a uma situação que requer de todos nós cabeça no lugar e muita frieza para lidar com este problema. Algumas medidas foram tomadas pelo governo. Nas últimas semanas, 35 propostas do setor produtivo chegaram à nossa mesa, onde uma parte considerável foram implementadas e outras estão em fase final, tendo em vista a urgência que o momento assim o requer. Título de curiosidade, o apoio da classe política, o legislativo aqui, através do nosso ministro da Secretaria de Governo, o general Ramos, em contato com os presidentes da Câmara e do Senado, bem como a maioria dos líderes partidários e também as nossas lideranças maiores dentro do Parlamento, que são dos senadores Bezerra, Eduardo Gomes e do major Vitor Hugo. Em comum acordo, os parlamentares abriram mão de 8 bilhões de emendas individuais e de bancada, recurso esse que vai diretamente para o Ministério da Saúde, para que, dessa forma, medidas sejam tomadas no combate ao vírus. Então, nesse momento, senhores empresários, eu vou passar a palavra aqui ao Carlos Costa, o nosso representante aí da economia, para falar por alguns minutos do que a economia está fazendo e as medidas tomadas até o momento. Senhor presidente, demais autoridades, senhores empresários, desde o Carnaval, o Ministério da Economia vem monitorando os impactos dessa pandemia em todo o país. Na época, os impactos econômicos previstos eram mínimos e restritos a alguns setores importadores de peças da China.
Nas últimas semanas, a situação se deteriorou em todo o mundo e começamos a adotar medidas para atenuar o impacto da crise. Várias foram tomadas e outras virão com o senso de urgência e responsabilidade que nossa nação precisa. Por um lado, preservar a saúde dos nossos cidadãos e, por outro, garantir que a produção do que chamamos de consumo responsável continue. Temos exemplos de milhões de brasileiros que fazem entregas, caixas de supermercado, atendentes do INSS, funcionários de banco, vendedores de farmácias e tantos outros corajosos que trabalham para manter o nosso país vivo. Sempre compartilharemos as informações do que nós estamos fazendo. O medo é natural e a informação é a maior arma contra o desespero. Nós não estamos em uma corrida de 100 metros, nós estamos em uma maratona. Serão várias semanas e precisamos estar unidos, trabalhando no que é necessário, com todas as medidas de prevenção e responsabilidade para vencermos mais esse desafio. Afinal, a crise é temporária, mas o Brasil é permanente. Nós dialogamos com mais de 200 entidades do setor produtivo sobre pleitos e sugestões para atenuar a crise, de 100% da indústria, do comércio e de serviços. Classificamos cada pedido em 5 dimensões e já começamos a implementar as ações com maior efetividade. Nós resumimos todos os pleitos em 35 ações. Dessas 35, nós já implementamos ou estamos em fase adiantada de implementação de 22 e estamos analisando mais 7. Essas 5 dimensões foram fôlego ao fluxo de caixa, manutenção da oferta de bens e serviços, desburocratização urgente, flexibilização trabalhista emergencial e preservação do consumo responsável. Na dimensão de fôlego ao fluxo de caixa, tão importante para que as empresas continuem operando, principalmente pequenas e médias, que têm muita dificuldade em obter caixa, nós fizemos já o diferimento de impostos federais, já implementamos um novo refis, já suspendemos inscrições em dívida ativa, protestos e execução fiscal. Estamos em fase de implementação da redução das contribuições do Sistema S, novas linhas de crédito em condições especiais, oferta de garantias de vários fundos que nós estamos montando e que chegarão em breve na ponta, redução dos depósitos compulsórios dos bancos, e estamos analisando redução do IOF sobre financiamentos, Sistema Nacional de Garantias, rede cambial e ampliação do acesso ao crédito do BNDES por meio das fintechs. Na manutenção da oferta de bens e serviços, nós isentamos de imposto de importação para medicamentos e produtos relacionados ao Covid-19. Estamos em fase adiantada de implementação da continuidade dos serviços aéreos com medidas fortes, fast track de registro da Anvisa, várias medidas do Inmetro e elaboração de medidas setoriais para os setores mais avançados que nós divulgaremos até segunda-feira, tais como bares e restaurantes, turismo e vários outros. Também estamos já desenhando o desembaraço marítimo acelerado para que, quando as mercadorias em falta cheguem no Brasil, elas já imediatamente saiam do porto sem necessidade de maiores inspeções. Na dimensão de desburocratizações, nós já estamos em fase de implementação, de antecipação de recebíveis dos contratos que as empresas têm com a administração pública para gerar caixa, ampliação do prazo para exames ocupacionais obrigatórios, suspensão de registros e da atualização de dados das obrigações acessórias e obrigatórias. Estamos avaliando a prorrogação do prazo para praticamente todas as obrigações acessórias das empresas. Na frente trabalhista, estamos já em fase de implementação, redução negociada da jornada de trabalho, programação de férias sem necessidade de aviso prévio, um dos pleitos mais importantes do setor produtivo, ampliação do banco de horas, redução de exigências para teletrabalho, alteração de horários de trabalho, tornando mais flexível a entrada e saída, abatimento das férias dos dias não trabalhados por falta de demanda, permitir afastamentos sem vencimentos e evidenciar na lei que o Covid-19 não é doença de trabalho. Na preservação do consumo responsável,
Já está implementada a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. É importante a gente manter a renda das pessoas para que elas consigam comprar aquilo que nós chamamos de consumo responsável. Estamos também já implementado a pausa de até 2 prestações de qualquer financiamento habitacional, capital de giro, consignado, crédito pessoal e micro e pequenas empresas. Fase avançada de implementação, antecipação do abono salarial para junho, reforço do Bolsa Família, auxílio emergencial de R$ 200 por 3 meses para informais, desempregados e MEI, e transferência de valores não sacados do PIS/PASEP para viabilizar a liberação de FGTS. Além disso, estamos monitorando em tempo real os vários setores. Gostaria de agradecer a vários dos senhores, as associações aos que os senhores pertencem, pela colaboração nesse momento, e faremos, a partir de agora, coletivas semanais na sexta-feira, com todas as ações que estão sendo analisadas e realizadas pelo Ministério da Economia que tenham impacto nas empresas. Nós, assim, começamos, nos próximos dias, a sermos ainda mais cuidadosos com os setores que são muito afetados. O momento é de união, como o presidente falou, muitas vezes setores que parecem não ser essenciais, em um momento em que nós temos uma crise que dura mais de um mês, podem ser fundamentais. Setores de plástico, automobilístico, químico, transporte público e outros importantes estão na cadeia de fornecimento de alimentos, de água, de esgotos, de eletricidade, de medicamentos e de outras necessidades básicas. As pessoas precisam chegar no seu espaço de trabalho com segurança, com saúde, e nós estamos certos, como o nosso presidente falou, que nossos governantes estaduais e municipais serão responsáveis, assim como os senhores representantes das nossas empresas, nossos trabalhadores e servidores públicos, para manter o necessário com todas as medidas de prevenção. Nós vamos sair dessa com cicatrizes profundas, mas o Brasil e a nossa economia e as nossas empresas sairão mais fortes e solidárias. Muito obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.